lado curioso da minha carreira, que eu sempre gosto de contar, é que apesar de hoje eu ser bastante conhecido por falar de carreira e liderança, é que talvez eu seja o exemplo de alguém que não soube planejar carreira. Porque eu sou formado em tecnologia até meus poucos 20 anos de idade. Eu tinha convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido. Então, meu sonho era trabalhar dentro de um data center, falando com o menor número de pessoas. Esse era o meu objetivo de carreira. E isso só mostra o quanto a gente sabe muito pouco do que a gente vai ter pela frente quando a gente tem 20 e poucos anos de idade. Então, trabalhei até os 23 anos de idade na área de tecnologia, acabei me desenvolvendo nessa área, mas alguma coisa me dizia que esse não era o meu caminho, alguma coisa me faltava. E aí com isso, eu trabalhei ainda dos 23 aos 26 na área de tecnologia, só que na área de vendas. Então ali eu comecei a me expor um pouco mais, a me provocar um pouco mais, mas ainda assim eu sentia que alguma coisa me faltava. E aí aos 26 anos eu tive o convite para fazer parte do time da Michael Page, que tinha pouco tempo aqui ainda no Brasil, no modelo de recrutamento especializado, onde se trazia pessoas que vinham da área ao qual recrutava, então engenheiros recrutando engenheiros, advogados recrutando advogados. Então há 15 anos eu entro aqui na Page para recrutar profissionais de tecnologia, que naquela época já faltava. Então só acentuou o desafio. E algo que me fascinou aqui dentro da Page é que a gente tem um modelo de crescimento orgânico. Mais de 80% dos diretores da empresa começaram em posições de base. Então é uma empresa que efetivamente aposta no crescimento das pessoas. Quando eu tive aquela informação foi o que me fascinou, entrei aqui na empresa e nesses últimos 15 anos acabei me desenvolvendo, crescendo na empresa até atingir a posição de liderança. E o que me fascina desse mundo, que aí eu fui descobrir realmente o que me motivava, é que se a gente lembrar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, cada entrevista é uma oportunidade de você ler uma mini biografia de alguém. Então eu estimo que nesses últimos 15 anos eu tenha falado com um pouco mais de 10 mil pessoas entre entrevistas, cafés e reuniões. Então a habilidade que você tem de talvez aprender com os erros e acertos das pessoas é algo que me fascina. E antes da gente falar de teorias mais complexas de gestão, tem algo que me marcou. Durante a pandemia eu tive a oportunidade de ter um café virtual com a Michelle Obama, um encontro com CEOs. E aí ela me trouxe algo que me marcou. Ela falou assim, os líderes têm que entender que quando o funcionário está com algum problema, ele não espera que o líder resolva o problema dele. O que é esperado de um líder na hora que o funcionário tem um problema? O funcionário não espera que o líder resolva um problema pessoal ou um outro problema que ele tenha. O que é esperado é que esse líder só lembre que eu sou ser humano e eu tenho problemas. E eu não tenho um cérebro virtual que eu vou deixar fora da empresa e eu tenho um cérebro virtual aqui dentro da empresa e eu troco de cérebro à medida que eu chego na empresa. Não, eu tenho um cérebro só e eles estão conectados. E muitas vezes eu não vou estar bem. E isso vai impactar no meu trabalho, mas eu sou mais do que aquele dia. E isso traz uma reflexão fundamental de como que a gente pode lidar de uma melhor forma, de um lado mais humano. É claro que as empresas estão pressionadas, o resultado precisa ser entregue. Só que algo que é importante para as empresas é a gente tomar cuidado que não adianta a gente focar no resultado. A gente tem que focar no que dá resultado. E isso não é apenas jogo de palavras. Isso é efetivamente como que você, lembrando que cada ser humano é único na sua essência, a gente possa extrair o melhor de cada um. Se a gente olhar hoje a população ativa do Brasil de pouco mais de 100 milhões de pessoas, a gente está falando de quase metade dessa população não está de maneira adequada no mercado de trabalho. Agora, a complexidade dessa história é que a gente tem esse contingente gigantesco, só que praticamente todas as empresas que eu converso, com todos os executivos que eu converso, todos eles têm pelo menos uma vaga que está aberta e não consegue ser preenchida porque não encontra pessoas nas qualificações que se busca. Então fica uma dicotomia, peraí, se eu tenho tanta gente desempregada, por que efetivamente as empresas têm tanta dificuldade? E aí esse descasamento efetivo de um mercado que evoluiu muito, então só na área de tecnologia é estimado que existe um déficit entre 300 e 500 mil pessoas que faltam aqui. E num ritmo que só aumenta, porque se a gente forma entre 20 e 30 mil pessoas por ano e o mercado demanda mais 70 mil por ano, a boca do jacaré vai aumentando ainda dentro dessa dinâmica. Eu costumo dizer que o mercado de trabalho ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade.
Então, à medida que a sociedade se transforma, esse mercado vai mudando para se adaptar à realidade da sociedade. Então, o que acontece é que as empresas estão se transformando, a concorrência está cada vez maior. E quando a gente olha para o mercado de profissionais, é uma lei da oferta e da demanda. Então, o que acontece é que muitas profissões você tem um número pequeno de oportunidades comparado com a quantidade de profissionais formados e com experiência. Então, automaticamente, quando a força vai muito para o lado só de quem pode oferecer um emprego, você tem um desbalanço. O que acontece justamente o oposto na área de tecnologia, onde faltam profissionais e os salários não param de subir. Até então, era um mundo de recrutamento extremamente técnico. Basicamente, você contratava a pessoa olhando as empresas que essa pessoa passou, a formação que essa pessoa tinha, e era praticamente suficiente para avaliar se ele deveria ou não ir para essa posição. A partir daí, à medida que a gente vai conhecendo mais sobre performance, o que faz uma pessoa ter sucesso na empresa, é onde, a partir do momento que você tem esses elementos, o recrutamento começa a se tornar mais sofisticado. Então, com isso, a gente passa por uma entrevista que antes era puramente técnica, por uma entrevista de competências, e depois de uma entrevista de competências, hoje se fala muito sobre propósito, alinhamento de valores. Porque algo que fica muito claro para a gente aqui quando a gente olha o recrutamento, a maior parte das pessoas, isso é uma reflexão importante para a gente fazer, tem no seu currículo muito mais uma lista do que não quer mais fazer do que o que gostaria de fazer. Então, tão importante quanto você avaliar a capacidade que a pessoa tem para fazer algo é qual a motivação, o quanto isso está alinhado com o que ela quer. E isso, para mim, é um dos maiores fatores de referência para alguém ter sucesso. Então, você olhar, sim, a qualificação, o quanto essa pessoa tem, mas o quanto ela quer. E eu costumo dizer que a motivação ela vem através de 2 elementos apenas, porque ninguém motiva ninguém a nada. O máximo é você despertar algo que alguém tem dentro. E a motivação vem ou por necessidade ou por paixão. E o problema é que a necessidade, uma hora, ela vai embora. E a paixão, ela tende a crescer. E esses elementos são fundamentais para a gente olhar a história do recrutamento, que não é só um desafio no mercado de trabalho. No mundo dos esportes, isso também fica muito claro. Tom Brady, maior campeão, né, da Liga de Futebol Americano, pouca gente sabe, mas no draft, né, que é a peneira para entrar no profissional, ele ficou em número 199. Por muito pouco, o maior campeão da história do futebol americano não teria passado na peneira. Então, será que a gente está olhando para o que mais importa? E essa é a reflexão que eu tenho. E aí, hoje, o que mais mata a performance das empresas, entre tantos fatores, é a criação de estereótipos. Então, nessa empresa, para você crescer, você precisa se vestir dessa forma, ser formado nessa faculdade ou falar dessa forma. E quando você tem estereótipos de sucesso, o que acontece? As pessoas começam a investir tempo para se adaptar ao estereótipo. Quando esse tempo, na verdade, deveria estar sendo investido em vai se desenvolver, vai entregar resultado. Isso importa para a empresa. Então, é fundamental quando você fala dessa oxigenação para que você consiga efetivamente quebrar os estereótipos. E o problema dos estereótipos é que eles caem também no viés inconsciente. Todos nós temos viés inconscientes. Não há quem não tenha. E é importante a gente entender que esse viés inconsciente vem por um instinto de sobrevivência. A gente tem acesso a quase 50 mil unidades de informação por segundo. Só que o nosso cérebro é capaz de processar apenas 50. Então, boa parte das decisões, quando você está numa selva vê uma cobra, não tem muito pensar, você sai correndo. Aquilo é instinto de sobrevivência. E a gente não percebe que a gente pode estar julgando muitas coisas com esse instinto que ele não é racional. Então aí é muitas vezes aonde a gente se pega tomando decisões, seja na hora de contratar pessoas ou muitas vezes de tomar decisões de negócio sem efetivamente olhar o todo, a importância dessa diversidade. Hoje, a discussão do momento no mercado de trabalho é o futuro do trabalho, vai ser híbrido, presencial, vai ser teletrabalho. E talvez se a gente olhar na história para contextualizar os desafios que a gente tem pela frente, quando a gente olha para os escritórios na década de 60, na década de 70, qual era o formato? Praticamente todos os funcionários trabalhavam ou dentro de uma sala, ele tinha a sua sala, ou num biombo, era fechado ali e você trabalhava isolado. E veio a administração moderna e nos mostrou que quebrando as salas e tirando os biombos no open space, como é chamado, a gente é muito mais produtivo porque a gente troca muito mais.
E se a gente não tomar cuidado para fazer essa análise, a gente não percebe que quando veio a pandemia e todo mundo que tinha a possibilidade foi trabalhar de casa, o que aconteceu é que todo mundo voltou a trabalhar da sua sala, só que na sua sala de casa. Então, se você não convida alguém para vir entrar na sua sala ou no seu biombo, você não está trocando com as pessoas. Inclusive, isso é algo que a importância já há muito tempo é dita na construção da sede da Apple. O Steve Jobs, na época, queria uma sede gigantesca, com milhares de funcionários trabalhando lá, que só tivesse um local de banheiro. E aquilo foi, na época, puxa, como assim? As pessoas vão ter que caminhar muito. Imagina quem está distante, às vezes está apertado, como vai ser? E eu quero apenas um banheiro, porque as pessoas vão ter que andar pela empresa, com isso elas vão se esbarrar e vão trocar mais. Então, a visão dele naquela época. No final teve uma grande discussão, conseguiram convencer ele a ter 2 banheiros, pelo menos um em cada canto, mas isso já vinha da época. E o outro ponto que não tem se falado sobre trabalho híbrido, que é fundamental dizer, é que o ser humano ele é feito de hábitos. E construir rotinas é algo que é fundamental para o ser humano ter mais performance. E você construir uma rotina de trabalho em casa e uma rotina de trabalho no trabalho não é a coisa mais óbvia para o nosso cérebro. Então isso também é uma dificuldade que se tem. Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo que esse é um tema que ele veio para ficar, é uma discussão mais ampla, mas no final o que me agrada dessa discussão é que é uma discussão sobre performance. E cada vez mais fica claro que a performance tem a ver, ela está diretamente ligada com o bem-estar do colaborador. Pessoas felizes produzem mais, simples assim. Então, não é mais algo que é feito em 2 prismas completamente separados. Ah não, então eu tenho que tratar bem aqui as pessoas, mas depois eu vou dar porrada para entregar mais. Então, como que você fala de um tema que é a saúde mental, que cada vez mais tem sido impactado? Hoje é estimado que 1/3 da população mundial já esteja sofrendo algum impacto mental em relação à pandemia. Então, puxa, como que a gente lida? Qual é a nossa responsabilidade como empresa para que a gente suporte essas pessoas? Então hoje nós temos pouco mais de 200 headhunters que entrevistam 6.000 executivos por mês. Então isso traz muita informação da gente entender a história de cada um, o que cada um tem de competência, de experiência e principalmente o que essas pessoas estão buscando, para que esses dados também tenham uma função estratégica com os nossos clientes, de entender os profissionais nessa função, nesse setor, com esse tipo de cultura, historicamente, tem quais tipos de comportamento para ter sucesso. Então é uma postura muito mais consultiva de entender o problema dos nossos clientes, efetivamente o que eles precisam entregar, a partir daí desenhar a posição, com quais competências, com quais experiências, com quais habilidades e a partir daí chegar no melhor profissional. Eu costumo dizer que com os clientes eu brinco que a gente não tem uma fábrica de candidatos, mas a gente tem um mapeamento mais completo que existe no mercado para pensar a pessoa mais adequada para cada desafio.